casa mal-assombrada de Apucarana, Paraná. A casa ficava numa rua comum de Apucarana, Paraná. Dessas que durante o dia parecem inofensivas, quase esquecíveis, mas que à noite assumem outra personalidade. Quando o sol se punha, a rua parecia se contrair, como se o espaço entre as casas diminuísse. Os postes lançavam uma luz amarelada, fraca, incapaz de alcançar os cantos, e as sombras se acumulavam nos muros, densas, imóveis. O silêncio não era natural. Era espesso. Pressionava os ouvidos, criava a sensação constante de que qualquer som fora de hora seria imediatamente punido. Era início da década de 1970, e o Brasil vivia um tempo em que o medo fazia parte do cotidiano, ainda que raramente fosse nomeado. Talvez por isso ninguém tenha levado a sério os primeiros sinais. Talvez todos já estivessem acostumados demais a fingir que nada estava errado. A casa era simples, quase genérica. Alvenaria clara, pintura antiga descascando em placas irregulares, telhas velhas que estalavam com o calor do dia e esfriavam rápido demais à noite. Durante a primeira inspeção, nada chamava a atenção. Nenhuma rachadura profunda, nenhum símbolo estranho, nenhum histórico conhecido. O aluguel baixo parecia apenas reflexo da idade do imóvel. A família que se mudou para lá buscava tranquilidade. Um recomeço silencioso. Não sabiam que o silêncio seria exatamente o problema. Na primeira noite todos dormiram mal. Não por barulho, mas por uma sensação difusa de vigilância. A impressão constante de que havia algo errado, ainda que nada tivesse acontecido. O pai acordou várias vezes com o coração acelerado, convencido de que alguém estava parado na porta do quarto. Ao acender a luz, não havia nada. Apenas o corredor escuro, longo demais, imóvel demais, como um túnel que parecia observar de volta. Os sonhos daquela noite foram pesados, fragmentados. Todos relataram no dia seguinte imagens parecidas. Corredores sem fim, portas que se fechavam sozinhas, a sensação de estar sendo seguido sem jamais conseguir ver por quem. Ninguém comentou isso em voz alta no primeiro momento. A coincidência só ficou clara mais tarde, quando o medo já havia se instalado. O primeiro incidente físico aconteceu na cozinha. Um prato caiu da pia. Não deslizou. Não foi empurrado. Caiu reto, seco, como se tivesse sido puxado por uma força vertical invisível. O som ecoou pela casa inteira, exagerado, quase agressivo. O silêncio que se seguiu foi pior. Ninguém riu. Ninguém tentou explicar. Todos sentiram que aquele barulho tinha intenção. Na noite seguinte, um copo se quebrou sozinho sobre a mesa. Estava no centro, distante da borda. Simplesmente estourou, espalhando estilhaços em círculo perfeito. A adolescente que trabalhava na casa ficou paralisada. Disse depois que segundos antes do vidro se partir, sentiu um frio intenso subir pelos braços, como se mãos geladas tivessem tocado sua pele. O frio permaneceu por horas. A partir desse ponto, os acontecimentos deixaram de ser isolados. Sempre à noite, sempre quando a casa estava quieta demais. Cadeiras mudavam de lugar sozinhas. Gavetas apareciam abertas. Objetos pequenos desapareciam e surgiam horas depois em locais impossíveis, como dentro de armários trancados ou sobre camas ocupadas. O rádio ligava sozinho durante a madrugada, sempre por volta do mesmo horário. O chiado constante parecia esconder algo, como vozes abafadas tentando atravessar uma barreira. Quando alguém desligava o aparelho, ele permanecia quente, vibrando levemente, como se estivesse contrariado por ter sido silenciado. O corredor se tornou o ponto mais temido da casa. Estreito, comprido, mal iluminado. Durante o dia era apenas desconfortável. À noite era sufocante. A luz parecia morrer ali, como se fosse absorvida pelas paredes. A adolescente foi a primeira a falar em voz alta o que todos sentiam. Disse que ao atravessá-lo o ar ficava pesado, difícil de respirar. Disse que sempre sentia algo atrás dela, nunca à frente, sempre acompanhando seus passos. Até que numa noite abafada,
Ouviu alguém sussurrar seu nome tão perto que sentiu o calor da respiração em seu ouvido. O sussurro não veio com palavras completas. Era um som arrastado, íntimo demais. Ela correu para fora da casa em pânico, tropeçando, chorando, jurando que não entraria mais ali. Pouco depois, um cheiro tomou conta do corredor. Não era mofo, não era esgoto. Era metálico, lembrava ferrugem molhada, sangue antigo. O odor surgia sem aviso e desaparecia do mesmo modo, sempre acompanhado de um silêncio absoluto, como se até os insetos do lado de fora soubessem que não era hora de fazer barulho. As pedras começaram a surgir na semana seguinte. Não vinham do quintal, não caíam do telhado. Simplesmente apareciam dentro da casa. Uma atingiu a parede da cozinha com força suficiente para arrancar pedaços de reboco. Outra quicou no chão da sala, descrevendo um arco impossível, como se tivesse sido arremessada por alguém que calculou exatamente a força. Cada impacto provocava um sobressalto físico, um aperto no estômago, uma sensação de ameaça direta. Não era apenas barulho, era aviso. A família passou a dormir junta, amontoada no mesmo cômodo, com a luz acesa a noite inteira. Mesmo assim, as batidas não cessavam. Vinham das paredes, do teto, do chão. Sequências irregulares, nunca repetidas. Às vezes distantes, às vezes próximas demais. Em certos momentos parecia que algo circulava o quarto, testando limites, avaliando reações, aguardando o instante certo. O medo ultrapassou os muros da casa quando os vizinhos começaram a testemunhar os fenômenos. Pessoas se reuniam do lado de fora ao anoitecer, mantendo distância. Alguns sentiam náusea ao se aproximar. Outros relatavam dores de cabeça súbitas, pressão nos ouvidos, uma ansiedade que obrigava a recuar. Animais evitavam passar pela calçada. Cães latiam para a casa vazia com os pelos eriçados. Em uma noite sem vento, uma telha se deslocou sozinha e caiu no quintal. Em outra, um pedaço de madeira foi arremessado contra o portão com violência suficiente para fazê-lo vibrar por vários segundos. Os sons não eram aleatórios. Tinham direção. Tinham força calculada. A polícia foi chamada quando uma das pedras atingiu alguém. O policial entrou armado, tentando manter a postura profissional, mas claramente desconfortável. Enquanto fazia perguntas na sala, um prato saiu da estante. Não caiu. Foi lançado. Estilhaçou-se a poucos centímetros de sua cabeça. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Depois ele relatou a sensação de estar sendo observado por algo sem rosto, sem forma definida, apenas presença pesada e consciente. Com a chegada da imprensa, a casa pareceu reagir com mais intensidade. Repórteres, câmeras, flashes. Cada nova visita parecia alimentar o fenômeno. Durante uma entrevista, um gravador foi arrancado da mão de um jornalista e lançado contra a parede. A fita continuou girando no chão, captando um ruído grave e contínuo, algo que ninguém lembrava de ter ouvido no momento. Padres, pastores e curiosos que se diziam médiuns passaram pelo local. Um padre tentou rezar no quarto dos fundos. Sua voz falhou no meio da oração. O ar ficou pesado, quase irrespirável. Ele saiu pálido, suando frio, recusando-se a voltar. Disse apenas que algo ali não reagia bem a nomes sagrados. Um parapsicólogo sugeriu que a adolescente fosse um foco inconsciente, um catalisador. A explicação aterrorizou ainda mais. A ideia de que algo pudesse agir através de alguém vivo era pior do que qualquer fantasma. À noite a casa se tornava agressiva. Móveis vibravam sozinhos. As paredes estalavam por dentro como se algo se movesse entre os tijolos. Objetos eram lançados com força crescente. A adolescente passou a apresentar sangramentos nasais frequentes, crises de choro sem motivo aparente, exaustão extrema. Em uma madrugada, acordou gritando, afirmando que uma sombra estava sentada sobre seu peito, pesada demais para ser empurrada, quente demais para ser um sonho. Horas depois, marcas arroxeadas surgiram em seus braços, como dedos pressionando a carne, alinhados demais para serem acidente. A família entrou em colapso.
O medo já não permitia descanso. Decidiram fugir. Não houve despedidas. Levaram apenas o essencial. Ao atravessarem o portão, tiveram a sensação clara de estar sendo observados pelas janelas escuras. Mesmo vazia, a casa continuou ativa. Pedras ainda surgiam em seu interior. Luzes se acendiam e apagavam sozinhas. Vizinhos relatavam passos, arranhões, batidas secas durante a madrugada. O medo não precisou mais de testemunhas diretas. Ele permaneceu impregnado no lugar. Com o tempo, tentativas de explicação racional surgiram. Falou-se em histeria coletiva, exagero, truques. Mas perguntas permaneceram sem resposta. Como objetos surgiam em ambientes fechados? Como explicar marcas físicas? A casa foi fechada. O assunto saiu dos jornais. O silêncio voltou à rua, mas era um silêncio contaminado, desconfortável, atento. Anos depois, a casa ainda estava lá, de pé, intacta demais. Quem passava sentia um arrepio involuntário, uma vontade inexplicável de acelerar o passo. Alguns diziam que em noites específicas ainda se ouviam batidas vindas do interior. Outros afirmavam que a casa parecia absorver a luz ao redor, sempre um pouco mais escura que as vizinhas. A adolescente cresceu, mudou de cidade, tentou seguir a vida. Falava pouco sobre o ocorrido. Quando falava, descrevia a sensação de ter sido observada de dentro para fora, como se algo tivesse usado sua presença como uma porta aberta. Nunca mais voltou àquela rua. Nunca mais entrou em uma casa antiga sem sentir o coração disparar. A casa mal-assombrada de Apucarana não deixou provas definitivas. Não ofereceu respostas. Deixou dúvidas, medo e a certeza de que por um período curto e intenso, algo rompeu a normalidade. Algo mostrou que nem tudo precisa de olhos para ver, nem de mãos para tocar. Alguns lugares não precisam estar vivos para reagir. Alguns endereços guardam memórias que não querem ser lembradas. E forças que não gostam de ser observadas. E agora que as luzes se apagam, a casa permanece. Mesmo vazia, mesmo em silêncio, há quem diga que ela nunca esteve sozinha. Passos surgem sem ninguém caminhar. Sussurros atravessam paredes fechadas. E a sensação constante é de que algo observa, esperando o momento certo para se manifestar. Talvez tudo isso tenha uma explicação. Ou talvez algumas casas absorvam a dor, o medo e a morte, e jamais consigam devolvê-los ao mundo. A casa mal-assombrada de Apucarana continua lá, de portas fechadas, mas com a história escancarada para quem ousar ouvir, porque certos lugares não precisam estar habitados para continuar vivos. Se você chegou até aqui, é porque consegue encarar o que muitos preferem ignorar. Então deixe seu like. Isso ajuda o canal a continuar investigando casos que o tempo tentou esconder. Compartilhe este vídeo com alguém que acredita que nem tudo pode ser explicado. E inscreva-se no News Web Doc, ativando o sininho. Porque aqui toda semana nós abrimos portas que deveriam permanecer fechadas. E agora eu te pergunto, você teria coragem de passar uma noite nessa casa? Conta pra gente nos comentários. Até o próximo caso, se é que ele vai deixar você dormir esta noite.